A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos, queridos, eu estou aqui exatamente no centro de Boston. Eu já estive gravando alguns vídeos uns dias atrás, mas acabei por não postar. Mas a intenção de gravar esse vídeo é para convidar vocês que temem a Deus para orarem juntamente comigo pela América, pelo estado de Massachusetts e também aqui por Boston, pelos demais lugares, né, daqui da América, dos Estados Unidos, especialmente em lugares assim mais frios, como, por exemplo, aqui em Boston. Existem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, e a pressão aqui, a opressão espiritual é muito grande. Não digo a respeito do clima, da estação, porque as estações foram criadas por Deus, né? O inverno, o verão, a primavera, o outono são estações que de fato tem um benefício de Deus para a humanidade. Sabendo aproveitar, sabendo viver, todas essas estações fazem parte, né, da vida do ser humano. E Deus é que criou, e tudo que Deus criou é bom. Então, esse vídeo não se diz respeito ao clima, à temperatura, né, à estação. Muito pelo contrário. Esse vídeo se diz respeito ao sistema. E eu quero gravar aqui para convidar vocês a orarem em favor das pessoas que sofrem por ansiedade, por depressão. Está vendo ali atrás? Ali é um retrato de uma figura que é verídica, né? É um retrato de pessoas que sofrem por ansiedade. E eles colocaram ali aquela figura, aquele boneco, como a representação de pessoas, especialmente jovens, que estão sofrendo, né, aqui nesse estado, por que não dizer, né, no mundo, sofrendo com depressão, com ansiedade. E há muitos que cometem suicídio, o aumento de pessoas passando por depressão é muito grande aqui. Pessoas que se sentem solitárias, mesmo em meio à multidão. É um lugar difícil de socializar, é um lugar difícil de fazer amizades. E aquilo ali é o retrato. Olha aí, o retrato de uma figura que sofre com depressão. É importante nós entendermos isso e orarmos contra isso, porque esse é o mal do século XXI. Olha aí. Tudo isso aqui são bonecos que representam pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão. Esta representação aqui que eu mostrei para vocês, que eles colocaram, não é um apelo à sociedade. Muito pelo contrário. Nós vemos que a intenção deles colocarem aquilo é como uma forma de esculturas ou monumento para poder chamar a atenção, especialmente dos turistas. Na verdade,
não é uma cena que demonstra preocupação. Até porque se você ler ali o quadro, se diz respeito à situação dos jovens que estão isolados e que é um estilo de vida. É como se eles considerassem isso como estilo de vida. É o que o quadro ali nos mostra, que está escrito como um estilo de vida. Mas nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós que estamos contra, né, o sistema deste mundo, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que esse mundo jaz no maligno. E diante disso, a Bíblia nos ensina que Deus criou os céus e a terra para que o ser humano vivesse bem. Então, o desejo de Deus é que as pessoas vivam felizes, vivam alegres, vivam em amor, em comunhão, em união. E nós estamos em uma época muito difícil de fazer amigos, em uma época muito difícil de poder contar com as pessoas, em uma época muito difícil em poder confiar em alguém, devido ao aumento da iniquidade, conforme nos diz a palavra, o amor de muitos tem se esfriado. Nós vivemos em uma época em que se uma pessoa estiver passando por depressão, por ansiedade, ou por abandono, ou se sentindo sozinho, as pessoas não dão muito crédito, acha que é meninice, ou acha que a pessoa está fazendo isso para se aparecer, não dão muita importância. É por isso que os casos de suicídio têm se aumentado muito, né, em geral. Então vamos atentar um pouco mais para essa realidade, vamos lutar contra em oração, porque só Deus pode ajudar, só Deus pode salvar, só Deus pode libertar. E a palavra de Deus é o remédio, a oração a Deus é o remédio, e a fé e a confiança em Deus é a solução para vencermos todos os problemas que existem na face da terra. Tudo é possível ao que crê, como diz as Sagradas Escrituras. Amém? Olha que paisagem linda. Mesmo diante da criação de Deus, infelizmente há pessoas que não conseguem desfrutar da criação de Deus, não conseguem entender que isso que existe, que tudo que foi criado por Deus foi para o bem da humanidade. Pessoas não passam por sofrimento porque elas querem. A primeira queda do homem, de Adão, quando ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus ordenou para que ele não comesse, juntamente com a sua esposa Eva, a primeira queda dele sucedeu dentro dele mesmo. Então eu entendo que a queda do homem, os problemas que existem, o sofrimento, né, o pecado, começa no coração. Tudo começa no coração, tudo tem um processo, tem uma história por trás. E diante disso, eu convido você para nós orarmos, para nós clamarmos ao Senhor e procurar rogar a Deus discernimento de espírito, para que nós possamos compreender a necessidade das pessoas. Existem pessoas que precisam apenas de um abraço. E às vezes nós, como estamos rodeados de pressões psicológicas, pressões espirituais, às vezes nós não entendemos isso e
partimos logo para, talvez, para uma palavra mais rigorosa, uma palavra mais de correção. E às vezes a pessoa precisa apenas de um abraço cura, né? Palavras mansas, palavras de paz, palavras de amor, cura, né? Eu não digo que as palavras de correções não curam, de fato elas também curam, mas nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para poder lidarmos com vários tipos de situações, com vários tipos de pessoas e com os momentos que a vida nos proporciona, porque as batalhas que vêm contra nós elas são diferentes, cada um tem uma carga diferente, cada um lida com um problema diferente. Deus deu capacidade para cada um suportar, e diante disso nós somos seres humanos, passamos por problemas e situações, mas nós devemos ter empatia pela vida das pessoas e procurar entender o que as pessoas estão passando e buscar de Deus sabedoria para poder lidar com aquela situação. Nós não podemos pensar que as nossas experiências simplesmente vão ajudar as pessoas a superar, a suportar aquele processo tão dolorido que a pessoa está passando. Nós devemos entender que Deus coloca palavras nos nossos lábios, Deus nos dá direção, Deus nos dá o entendimento para lidarmos com todo o problema que existe na Terra. Por isso que eu te convido a buscar de Deus conselhos da parte de Deus para poder se ajudar e para poder ajudar os outros. Amém? Então, vamos abraçar um pouco mais, vamos nos importar um pouco mais, vamos procurar ter percepção, discernimento em relação às pessoas que estão à nossa volta, porque nem todo sorriso que nós vemos significa que há uma alegria que está sendo manifesta no coração. Às vezes a pessoa sorri, mas o coração está triste. Às vezes as pessoas aparentam estarem bem, mas de fato estão com a vida totalmente desorganizada, bagunçada. Então, as aparências enganam, mas Deus pode nos dar o discernimento para entendermos o que está acontecendo à nossa volta, para podermos ajudar as pessoas que estão precisando da nossa atenção. Então vamos dar um pouco mais de atenção. Perceba que as pessoas que ignoram pessoas, de fato elas precisam aprenderem de Deus a amarem de verdade. Nenhum ser humano tem esta autorização de Deus de ignorar os seus semelhantes quando Deus quer que eles abracem, quando Deus quer que eles corram atrás, quando Deus quer que eles se aproximem. Então vamos fazer diferente, como um samaritano que viu um homem caído no chão e foi socorrê-lo. Amém? Então, diante disso, meus irmãos, mais compaixão, mais amor, vamos importar um pouco mais com a causa de Cristo, porque Cristo morreu por todos nós, não é verdade? Ele veio e deu sua vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morreu por todos, a salvação está aberta a todos. Quem crê nele será salvo, quem não crê já está condenado, como diz as Sagradas Escrituras. Então, que Deus nos conceda a graça de nós entendermos a sua vontade, a sua palavra, e vamos lutar uns pelos outros, vamos levar as cargas uns dos outros, vamos continuar orando uns pelos outros e nos importando uns com os outros, porque quem procura ignorar, quem procura não se importar, quem procura pensar só em si mesmo, está se afogando no egocentrismo. E Deus não se agrada de egocentrismo, nem de individualismo, nem de acepção de pessoas. Deus não se agrada de divisão, Deus não se agrada dessas coisas. Deus é glorificado aonde há a união e aonde a compaixão e o amor é manifesto. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue alegrando o seu coração para que você continue alegrando o coração de outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz. Evangelista Jeová, promovendo edificação para a glória de Deus.